O CrossFit é uma modalidade desportiva que requer trabalho funcional, muscular e articular de alta intensidade. Nesse sentido, um mau aquecimento ou uma má execução de um movimento pode significar lesões graves com consequências que poderão ser permanentes. Na nossa entrevista de hoje, conversamos com o fisioterapeuta Matheus Branco. Ele fala sobre as lesões desportivas, aquelas pessoas que praticam esporte e que buscam a fisioterapia para solucionar os problemas causados por esses esportes. Também conversamos com o educador físico Lucas Rosa. Ele fala um pouco mais sobre o CrossFit, uma das modalidades que está fazendo muito sucesso nos dias de hoje. Bom, Lucas, afinal de contas, o que é o CrossFit? O CrossFit é um programa de condicionamento físico que visa melhorar todas as capacidades físicas existentes. Se você é uma pessoa sedentária, uma pessoa comum ou um atleta, todos são capazes de realizar os movimentos, desde da pessoa que quer melhorar a parte de performance dela, um atleta de corrida, por exemplo, até a pessoa mais sedentária que quer iniciar uma prática de atividade física. O que vai diferenciar seria o volume, a intensidade, a sobrecarga nos movimentos. Tudo isso o treinador é o responsável por adaptar conforme as condições físicas da pessoa que está atendendo. E como que funcionam as atividades? Como que a pessoa tem interesse em fazer o CrossFit? Como que é a prática da atividade em si? As práticas do CrossFit, na atividade física, elas duram cerca de 1 hora. As aulas são compostas por uma parte de mobilidade. Essa parte de mobilidade visa preparar as regiões, a musculatura e as articulações para o treino que vai vir em sequência. Depois é passado um aquecimento, onde também o objetivo é elevar a frequência cardíaca, aumentar a temperatura do corpo, também visando preparar para a sequência da aula. Depois a gente tem a parte técnica da aula, que é quando a gente aprende. Se alguns atletas já conhecem a técnica do movimento, eles aprimoram, ou os atletas, as pessoas que não conhecem o movimento, aí eles têm a oportunidade de, durante esse momento da aula, estarem melhorando e conhecendo a técnica do movimento. E por último, a gente tem a parte do condicionamento, que é quando a gente combina alguns exercícios e a gente passa o formato desse treino, pode ser por tempo, por repetição, e as pessoas fazem um condicionamento propriamente dito. A gente recebe aqui no nosso box pessoas de backgrounds diferentes, de diferentes formas. Por exemplo, tem pessoas que vêm da musculação, pessoas que vêm do futebol, pessoas completamente sedentárias. Essas pessoas vão receber as devidas orientações conforme a gente acha e analisa a capacidade, a condição que ela se encontra atual. Então, se tu vem da musculação, eu vou pedir para que você realize alguns movimentos na semana, e dia após dia eu vou te conhecendo, e aí sim a gente vai soltando, vai observando menos. Se você é uma pessoa sedentária, você vai começar com um bastão, vai começar com exercícios sem impacto. Inclusive tem pessoas com hérnia de disco, pessoas com problema no joelho, que nós atendemos também. Então, durante a aula a gente atende de tudo e a gente consegue adaptar conforme a pessoa se sinta bem dentro do que ela consegue fazer no momento. A gente sabe que, independente do esporte que a gente pratique, seja a caminhada, seja a musculação, seja a dança, enfim, também o CrossFit pode ocorrer de ter uma lesão, alguém se lesionar, independente da idade que a pessoa tem. Qual que é a orientação que vocês, enquanto educadores físicos, dão para essas pessoas que vêm a ter alguma lesão por causa do esporte, independente de qual seja ele? Como tu falou, qualquer esporte está sujeito a pessoa se machucar. Sim. Esse esporte pode ser o futebol também, pode ser um jiu-jitsu, o CrossFit. O que a gente acredita e o que a gente trabalha é uma preparação contínua e linear. Então, na primeira semana, o aluno vai fazer os movimentos com menos complexidade, com menos carga. A partir do momento que ele vai evoluindo e que o treinador vai sentindo a evolução, o treinador mesmo e o próprio aluno vão sentindo a evolução, e eles vão aumentando a dificuldade dos exercícios. Ou seja, a gente faz uma preparação para o aluno chegar até aquela carga, aquele tal movimento mais difícil, para que a gente consiga minimizar o risco de lesão. Mas ainda assim, não dá para dizer que é 100%. Depende da pessoa, da biomecânica, de mobilidade, enfim. Essa área de lesão, a pessoa, caso a gente não consiga ajustar esse tipo de lesão, a gente repassa para um fisioterapeuta, que daí é da parte mais específica dele.
funciona a fisioterapia desportiva, Matheus? Então, Rafael, como que funciona, qual a função, na verdade, da fisioterapia dentro dessas situações? Então, primeiramente, nós devemos identificar de forma preventiva. O ideal seria que quando um paciente quisesse ingressar ao meio esportivo, que nós identificássemos alguns fatores predisponentes a determinadas lesões. Então, quando nós falamos de esporte hoje, nós damos o exemplo para os nossos pacientes que ele é como se fosse um copinho d'água, em que existem fatores intrínsecos e fatores extrínsecos. Então, por exemplo, fatores intrínsecos. Se esse atleta tem histórico de lesão, cirurgias prévias, alguns desequilíbrios musculares, rigidez articular, esses são fatores que enchem um pouco esse copo. A partir disso, esse atleta que está treinando para determinadas competições, ele necessita de um volume de treinamento melhor, um certo condicionamento físico mais específico, seria fatores que poderiam aumentar esse copo da água, fazendo com que esse atleta chegue ao limite dentro dessas situações. E muitas vezes um esforço mínimo que ele desempenha, um determinado movimento no final do campeonato, que ele está desgastado fisicamente, todos esses fatores acabam sendo predisponentes para que ele tenha uma certa lesão. Então, o papel fundamental hoje dentro da fisioterapia é nós identificarmos, avaliarmos esse atleta, esse paciente passando por uma fisioterapia especializada, fazendo com que nós compreendamos o que ele possui e o que nós conseguimos melhorar para que esse copo nunca chegue ao limite, não acabe transbordando e esse atleta se lesione. Então, dentro das nossas principais funções, seria a identificação, de primeiro momento, desses fatores de risco. No dia a dia, como que você, enquanto fisioterapeuta, vê qual é a maior demanda, digamos, dos seus pacientes relacionada a quais esportes que você vê com mais frequência? Sim. Na verdade, hoje, devido à nossa localidade, o esporte, na verdade, está crescendo muito em nossa cidade, né? Então, tem atletas hoje, começa a esquentar, as pessoas começam a correr, nós temos bastante também atletas de futebol, geralmente de final de semana, mas já temos atletas profissionais, já de alguns cantos do país, já vieram no nosso serviço. Mas a nossa realidade hoje são aqueles atletas amadores, né? Que muitas vezes eles trabalham o dia todo, talvez eles não tenham um certo preparo e acabam jogando uma sequência de jogos, né? Então, geralmente esse público, esses atletas, eles tendem a ter o copo já próximo a transbordarem, porque eles talvez não sejam preparados ainda para determinada demanda. Então, por exemplo, tem atletas que eles vêm com lesão, atletas de final de semana, em que eles jogam 4 jogos por dia. Teve um atleta que veio com 12 jogos na semana. Então são situações que a parte física dele não tem esse certo equilíbrio entre a capacidade física dele e a demanda para determinados esportes, né? E a questão assim da parte de academias, a gente sabe aí das pessoas que elas estão cada vez mais buscando as academias para ter uma melhor da qualidade de vida, né? Buscando o esporte, a musculação, o próprio aeróbico, mas também agora está na moda do CrossFit. Como que vocês veem essa modalidade, o CrossFit, e existe bastante pessoas que acabam se lesionando pelo CrossFit? Como que é essa realidade? Na verdade, hoje infelizmente ainda existe muito preconceito em relação a determinados esportes. Sim. Hoje o CrossFit é um esporte novo, está em alta, todo mundo está procurando manter sua qualidade de vida, envelhecimento saudável, né? E nós somos muito defensores dos esportes. Sim. Não existe esporte contraindicado. Claro. O que existe, talvez, são pessoas contraindicadas a determinados esportes. Isso falando de futebol, corrida, né? E pessoas que talvez não estejam preparadas para o início daquela atividade. Sim. Aí é um fator que nós devemos nos preocupar em relação ao índice de lesão, né? Então, por exemplo, eu quero fazer determinado esporte, só que eu não tenho uma boa preparação física. Então, esse seria o grande fator, a preocupação nossa em relação ao início dos esportes, né? Sim. Claro que é interessante se possível, uma avaliação fisioterapêutica, identificar essas alterações, né? E o acompanhamento de um profissional da área da saúde, educador físico, dentro das academias. Se possível, tem alguns centros que possuem fisioterapeutas já dentro desses centros que acabam. O trabalho em equipe hoje é essencial em prol do desempenho e de prevenção de lesões dos atletas. Certo.
E quanto à idade desses pacientes, a gente já percebe que com essa busca pela qualidade de vida, então aí desde os jovens até a terceira idade, a melhor idade, como a gente chama. Como que é a busca desses pacientes também pela fisioterapia desportiva? Como que você faz uma avaliação? Na verdade, essas pessoas, o que a gente acaba observando aqui na nossa realidade é que geralmente esses indivíduos que nos procuram, ou eles foram atletas, ou já vem uma vida inteira de preparação, ou pacientes que corriam, competiam, nadavam, né? E por algum motivo eles vêm, ou geralmente com alguma lesão, e eles acabam conhecendo esse papel importante dentro da fisioterapia do esporte e acabam ficando conosco, fazendo exercícios preventivos, né? Então não existe hoje uma idade específica, né? Claro que é essencial toda essa questão, esse preparo para que essas pessoas tenham uma certa capacidade para desempenhar as demandas que o esporte exige, né? Para encerrar nosso programa, a dica para você é respeitar o seu corpo e conhecer os limites dele. Lembrando que levantar muita carga pode ser prejudicial para o seu corpo e você não quer ficar doente, não é mesmo? Fica a dica.